No vídeo anterior, nós tratamos de retas paralelas. Vimos como é que a gente identifica se duas retas são paralelas, né? Agora a gente vai, nesse vídeo, tratar de retas concorrentes. Retas concorrentes são aquelas que em algum momento se cruzam, ou seja, tem um ponto de concorrência. Como é que eu identifico duas retas que são concorrentes sem que elas sejam desenhadas? Aqui está fácil, né? A reta R e a reta S estão desenhadas. Tá? Percebe que ela tem um ponto em comum, elas são concorrentes. Mas como é que eu vou identificar que duas retas são concorrentes sem ter elas traçadas no plano cartesiano, que é o objetivo da geometria analítica, é a gente analisar as equações, não o desenho. O desenho a gente pode até fazer, mas não há necessidade de fazer. A gente pode responder sem fazer o desenho. Aí bem aqui diz o seguinte, olha, se para elas serem paralelas, os ângulos alfa 1 e alfa 2 têm que ser iguais, então basta que os ângulos sejam diferentes para que elas em algum momento se cruzem, né? E o que tem a ver os ângulos com a equação da reta? Tem a ver que a tangente desses ângulos são os coeficientes angulares, M1 e M2, no nosso exemplo aqui, ó. Então, se o M1 é diferente do M2, basta eu olhar na equação da reta. De preferência a equação reduzida, né, que é onde aparecem os coeficientes angulares mais facilmente. Se eles forem diferentes, eu já sei que as retas são concorrentes, então vai existir um ponto em comum entre elas. Aqui, ó, duas retas distintas e não verticais, R e S, são concorrentes se e somente se seus coeficientes angulares são diferentes, ou seja, M1 diferente de M2. Esse se e somente se, pessoal, em matemática é representado por esse símbolozinho aqui, ó, essa flecha com duas pontas. Aí a gente lê assim, se e somente se. Aqui está escrito assim, ó, se alfa 1 é diferente de alfa 2, se e somente se a tangente de alfa 1 é diferente de alfa 2. Se e somente se o coeficiente angular de 1 é diferente do coeficiente angular de 2. Se e somente se R e S são concorrentes, tá certo? É isso que quer dizer. Ora, dá para a gente perceber o seguinte, olha, uma maneira prática de verificar o paralelismo de duas retas e comparar suas equações gerais. Aqui está falando da equação geral, mas a gente já viu que se a gente escrever na forma reduzida, é só comparar o coeficiente angular. Mas vamos aproveitar que está aqui analisando a equação geral e vamos analisar esse vídeo usando a equação geral. Olha, eu tenho aqui a equação R, que é ax mais by mais c, igual a zero, e a reta S, que tem a equação A'x mais B'y mais C'. Repara que eu não estou querendo saber de desenho, estou querendo saber de equações. Então, basta compararmos as razões. Olha essas razões aqui. Razão em matemática, pessoal, são frações, tá bom? Uma fração em matemática é chamada razão também. Então, eu estou fazendo aqui a razão dos coeficientes do x, do y e do termo independente da equação. Olha, coeficiente do x é A, coeficiente do x aqui é A'. Então, fiz a razão entre os coeficientes do x. O coeficiente do y aqui é B e o coeficiente do y na outra equação é B'. A razão entre os coeficientes do y. E aqui o termo independente é C e o termo independente nessa outra aqui é C'. Fiz a razão entre os coeficientes, os termos independentes. Bom, olha só. Se essas razões forem todas iguais, então temos a mesma reta representada de duas formas diferentes. O que ele quer dizer? É que, na verdade, o A e o A' são múltiplos. O B e o B' são múltiplos. E o C e o C' são múltiplos do mesmo número. Tá certo? É como se eu tivesse assim, ó. A e aqui fosse 2A, e aqui é B e aqui fosse 2B, e aqui fosse C e aqui 2C, ou seja, é a mesma equação escrita de maneira diferente, multiplicada por um mesmo valor, ou dividida todo mundo pelo mesmo valor. Quando isso acontece, a gente diz que as retas são iguais e coincidentes. Se a gente na reta tiver só a equação geral e não quiser escrever a reduzida, a gente faz essa comparação aqui. Se tudo for igual, repara que tudo foi igual na forma simplificada. Tá certo? Quando eu simplifico todo mundo pelo mesmo valor e encontro o mesmo número. Aí eu digo que as retas são paralelas e coincidentes. Ou seja, elas são, na verdade, retas iguais. Agora, se acontecer de só a última parte da igualdade aqui, ó, só a última parte não acontecer, ou seja, existe diferença entre os termos independentes, da razão entre os termos independentes, então as retas que eu estou tratando são retas
paralelas e distintas, certo? Elas não vão passar no mesmo lugar e os ângulos que elas formam são os mesmos, elas são paralelas, mas elas não passam no mesmo lugar, ou seja, elas não estão uma em cima da outra. E se por acaso a razão entre os coeficientes de x e os coeficientes de y forem diferentes, então as duas retas são concorrentes, certo? Aí a gente vai ter retas concorrentes. O termo retas paralelas iguais ou coincidentes só presta para permitir que a gente use essa ideia aqui, ó, para definir o paralelismo, tá bom? Bora ver aqui. Bom, pessoal, essa ideia aqui vem disso aqui, ó. Se eu multiplicar cruzado, eu vou ter isso aqui, ó. Se eu multiplicar cruzado isso aqui, né? Eu vou ter essa ideia aqui. Bom, quando a gente está com retas concorrentes, o que vai interessar para a gente é saber o lugar onde elas se cruzam, que é o assunto do nosso próximo vídeo, tá certo?